Boa noite, amados irmãos e amigos. É um prazer estarmos aqui para começarmos o nosso culto. Eu, desde já, vou dizendo para os irmãos, nós não temos um estúdio, né? Eu gravo aqui na minha casa e hoje está chovendo muito aqui, né? E muitos trovões, muitas trovoadas, e é possível que esses sons externos eles sejam captados aqui no nosso áudio, tá? Mas vamos ler a palavra de Deus para darmos início ao nosso culto. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí no Salmo 66. Você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar aí na telinha. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 66, de 1 até 3. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostrem submissos os teus inimigos. Amém, irmãos? Que texto lindo, né? Nós vamos então orar e em seguida nós vamos louvar o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pelo privilégio que temos de prestar ao Senhor, nosso Deus, o culto, Senhor, que te é devido. E sabemos que o Senhor merece muito mais. E eu peço que o Senhor receba o que nós vamos ofertar diante do teu altar. Obrigado por esses momentos tão agradáveis de leitura da tua palavra, de oração e de adoração. Assim eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos louvar a Deus e que o nome do Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Cantem. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, eu me alegrarei, eu me alegrarei em ti. Eu vim para adorar, eu vim para prostrar, eu vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer-te que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim
maravilhoso. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Levanta a tua voz, igreja, levanta a tua voz, levanta as tuas mãos e diga: meus pecados castigados. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz.
Volte logo por mais alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte logo, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não. Filho, eu vou te honrar. É o sangue de Jesus que nos purifica, que nos santifica, que nos purifica, que nos santifica. É a graça do Senhor que nos põe de pé. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? quem mandou você parar? Volte para o mar alto, No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. filho, eu vou te honrar. Escute isso. Não. Filho, eu vou te honrar. Eu sou livre. Sou livre. A poder. Nada além do sangue, nada além O sangue de Jesus. livre, 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 livre. Eu sou Livre. livre. Eu sou livre. Nada além, Nada além do sangue. nada além do sangue de Jesus. Se você puder na sua casa aí, dê um brado de vitória, dê um brado de aleluia, dê um brado, um grito de júbilo. Aleluia! Vamos, levanta a tua voz, levanta as suas mãos, libere um brado de alegria. Livre! 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 Liberdade! Somos livres! Livres de toda condenação, de todo pecado. Livre! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que grande bênção podermos louvar a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos continuar louvando o nome de Deus, e dessa vez vamos fazê-lo através da verdadeira contribuição, assim como nós temos aprendido no livro de Atos. E eu gostaria de ler um texto que se encontra no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, verso 24. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou você pode acompanhar aí pela tela mesmo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Diz assim: não vou dar como oferta ao Senhor coisas que não me custaram nada. Eu estou lendo na nova versão da linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Mas esse aqui foi um momento onde Davi teve que oferecer uma oferta a Deus para que Deus cessasse uma praga que ele havia mandado sobre o povo por causa de um pecado que havia sido cometido. Mas o que eu quero destacar aqui é o desejo do coração de Davi de oferecer algo a Deus que não lhe custe sacrifício. Sabe, às vezes
nós abrimos mão da nossa fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, porque nós estamos passando por um aperto aqui, um aperto ali, sabe? Muitas vezes, e tem sido uma prática na minha vida, é de fazer o meu orçamento, sem contar com aquela parte que pertence a Deus. E aqui Davi, ele faz isso. Ele tem essa ideia, ele tem essa visão, e ele diz: eu vou dar a Deus, mesmo que me custe o meu sacrifício, mas a minha oferta não vai ser uma oferta sem o valor devido. E se você quer fazer isso, você não é obrigado a fazer, você não tem uma obrigatoriedade da igreja em fazer isso, você faz isso porque ama a Deus. Você pode fazer através dessa conta que está aparecendo aí na tela, ou pode também entregar diretamente à nossa tesoureira, se assim você a conhecê-la. Então nós agora vamos orar e agradecer ao Senhor pela bênção de podermos ofertar com amor, né, com graça, de vontade própria, ou na verdade movidos pelo Espírito Santo, pela concessão dada por Deus de participarmos na sua obra. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome e pedimos em nome de Jesus que o Senhor receba, Senhor, as ofertas que ora dedicamos a Ti, como fruto do nosso coração, ó Deus, tocado e movido pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Agora nós vamos passar a nossa palavra, a palavra que Deus tem para nós hoje, né? E vamos pedir que Deus esteja nos dando a direção correta. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 5. Eu vou ler do verso 12 até o verso 21. Você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar também aí na tela, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto dos homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo o povo, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração através das Escrituras, que o Senhor nos ministre a alma e a vida e que todas as palavras aqui ensinadas e pregadas encontrem corações, ó Senhor, quebrantados e contritos na Tua presença. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluias. Amém. Amados irmãos, nós vimos no domingo passado qual era o objetivo dos milagres, né? Nós estudamos um bom tempo sobre esse assunto. E a igreja, ela estava no seu início, no seu nascedouro, e importava que toda a mensagem que fosse pregada ali, ela fosse uma palavra confirmada. Nós vimos que a palavra grega usada ali era a palavra rema, ou seja, a palavra falada, a palavra anunciada acerca de Cristo. E os apóstolos, eles estavam ali para anunciar a vida de Jesus, a sua morte, sua ressurreição, de que ele era o Senhor e o Messias prometido, o filho de Davi, que traria a salvação não só ao povo de Israel, mas também a todos os gentios. E o que aconteceu foi que eles anunciavam ali a palavra. E nós temos uma espécie de ciclo naquele texto, né? Nós vimos ali milagres, temor e fé. Ou seja, o milagre, ele chamava a atenção do povo, que ouvia a palavra, nutria temor no seu coração, porque sabiam que estavam perdidos e iam para o inferno, e automaticamente, após o temor, vinha a fé. Então, nós vimos ali que os milagres, eles apontavam exatamente para isso. E era de se esperar que essas coisas acontecessem no início da igreja, né? E vimos também que a própria ausência de milagres hoje nos revela que esses milagres não estavam nas mãos dos homens e nem da igreja, mas de Deus. Ou seja, a ausência também revela essa sobrenaturalidade, porque Deus age como quer, quando quer. Vimos também o perigo dessas igrejas que dizem que podem manipular este poder quando esse poder está nas mãos do Senhor. E tudo que Deus fez, Ele fez pelas mãos dos apóstolos, pela instrumentalidade, como diz o verso 12 que nós lemos aqui, dos apóstolos, que foram apenas um canal pelo qual Deus operou grande e poderosamente, e que todos aqueles acontecimentos eram acontecimentos históricos, eram fatos e que foram registrados para a nossa edificação hoje. E que, assim como aconteceu naquela época, os milagres também se repetiram no decorrer da história da igreja cristã, através dos avivamentos, quando grandes milagres e grandes prodígios também ocorreram. Nesse texto, nós vamos ver como a igreja ela se comportava. Nós lemos aqui que a igreja se manteve unida, ela se manteve congregada no templo, mais propriamente no pórtico de Salomão. Vimos que a população tinha uma admiração muito grande por eles, porque grandes coisas Deus estava fazendo, mas vimos também que tinha um grupo que não ousava mais ficar com eles, né? Não ousava mais, porque temeram, porém o povo lhes atribuía grande admiração. Nós vimos
que a igreja experimentou um crescimento explosivo, não só das pessoas que moravam em Jerusalém, né, mas também das cidades circunvizinhas, que traziam os seus doentes, seus enfermos. Lembrando que a essa altura, já no ano 31, aquela população que passou um ano em Jerusalém já tinha ido embora. As conversões que estavam acontecendo agora eram das pessoas que moravam em Jerusalém e das cidades circunvizinhas a Jerusalém. E Deus operou de forma tremenda, porque a obra de Deus estava a pleno vapor, algo acontecendo de forma extraordinária. E, como nós sabemos, todas as vezes que Deus opera, aparece uma oposição espiritual. E aí o sumo sacerdote, junto com a seita dos saduceus, foram enchidos no seu coração de inveja. A gente sabe que Satanás encheu o coração de Ananias e Safira de algo que desagradou a Deus, e aqui o diabo enche o coração do sumo sacerdote e dos saduceus de inveja, e eles pegam os apóstolos, os prendem numa cadeia pública, né, para que eles fossem interrogados no outro dia. Mas o texto também nos diz que Deus mandou o seu anjo, o anjo do Senhor, que foi lá, abriu a porta do cárcere e disse para eles: voltem ao templo e preguem ao povo as palavras dessa vida. E, como nós lemos, ao amanhecer do dia, eles já estavam lá pregando a palavra de Deus, e quando os sumos sacerdotes foram procurar, não acharam, e alguém disse: olha, eles já estão lá pregando no templo, até que eles foram de novo chamados para serem interrogados pelos líderes judeus, diante dos quais eles mantiveram o seu testemunho, foram castigados, mas não negaram a sua fé diante do grande poder de Deus que se manifestou na vida deles e na vida da igreja. Por isso, o tema da mensagem dessa noite é o poder de Deus na vida da igreja. E esse poder de Deus, ele se revela em primeiro lugar, como está escrito aí no verso 12. O poder de Deus, ele se revela no agrupamento da igreja. Diz assim o verso 12: e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Lembra, nós já vimos em uma figura, eu vou botar de novo aqui essa imagem para vocês verem. Esse pórtico era um lugar onde existia, era um resquício do antigo templo que dava acesso a um espaço que continha um ambiente suficiente para ter de 5 a 10 mil pessoas. E diz o texto aqui que eles se reuniam ali. Há pelo menos 3 características desse poder de Deus revelado aqui no agrupamento da igreja que nós temos que considerar. Primeiro, diz o texto que eles costumavam. O que é costume? Costume é um hábito que gera regularidade de frequência às reuniões no horário marcado. Então, eles tinham um costume. Eles sabiam que numa determinada hora, num determinado lugar, haveria culto. E eles se acostumaram. Ou seja, um irmão puxava outro, ninguém era esquecido, todos tinham esse costume. Olha só, essa é uma das primeiras coisas que nós percebemos. O povo tinha o costume. Costume não é ruim. Criar um hábito de ir à igreja não é ruim. Criar o hábito de estar às 9 horas da manhã na igreja para a reunião da escola dominical não é ruim. Criar o hábito, a regularidade de chegar em ponto
às 19 horas para o culto vespertino, não é ruim. Isso é sadio. Isso é um costume espiritual que agrada a Deus. A segunda coisa que nós percebemos é que diz o texto que eles estavam de comum acordo. Ou seja, era uma comunhão sem obrigatoriedade. Não era necessário que houvesse um apelo insistente. Irmão, eu estou te ligando, pedindo pelo amor de Deus, venha para a igreja hoje. A igreja tem estado tão vazia. Não existia isso. Era de comum acordo, comunhão sem obrigatoriedade. As pessoas, elas iam porque elas queriam aprender a doutrina dos apóstolos. Elas queriam estar naquele ambiente de louvor, de adoração, de manifestação da presença de Deus, né? Então, eles estavam ali de comum acordo, quer no pórtico de Salomão, quer nas reuniões na casa, aonde fosse. Mas hoje, parece que nós temos que fazer um apelo, nós temos que implorar, pelo amor de Deus, você, meu querido, que é membro da igreja, venha para a reunião. O pastor tem que ficar pedindo, tem que ficar mandando mensagem de WhatsApp. Não, isso não existia naquela época. O que existia é que eles tinham um acordo de amor, de comunhão, de voluntariedade, o desejo de estarem juntos para exaltar e glorificar em nome do Senhor. E outra coisa que nós percebemos é que eles tinham um local definido. Era o pórtico de Salomão e as casas, né? Todos sabiam para onde ir. Domingo você vai para onde? Domingo tem culto lá no pórtico de Salomão. Que horas começar? Tem a escola dominical às 9 horas da manhã e à noite também tem culto. Eles sabiam. E no meio de semana? No meio de semana, hoje o culto vai ser na casa do irmão Pedro, do irmão João, do irmão Tomé. Eles sabiam. Eles tinham a perfeita compreensão de onde as coisas aconteciam. E eles iam e tinham no coração a certeza de que eles iam a esses locais e eles iam ter um encontro com Jesus. Eu vou lá hoje na igreja, porque eu sei que eu vou ter um encontro com Jesus. Eu vou hoje na reunião lá da casa do irmão e da irmã fulana, porque eu sei que Jesus vai estar lá. Eles tinham essa consciência de que eles não iam lá para ver pessoas, mas que eles iam lá porque eles tinham um encontro marcado naquele determinado local com o Senhor Jesus. Ou seja, a vida deles era programada tendo Deus como centro e não o contrário. Hoje, as pessoas programam primeiro a sua própria vida. Se sobrar um tempinho, elas dão para Deus. Agora, a pergunta que nós temos que fazer é por que razão isso acontecia na vida da igreja cristã primitiva. Porque eles adotaram aquilo como um santo estilo de vida. Eles encarnaram aquilo. E por que não acontece hoje? Porque nós deixamos de dar importância a esse estilo santo e espiritual de vida com Deus e com o nosso próximo. Ir à igreja já não é mais tão importante para os membros da igreja. Não estou dizendo para os incrédulos, não. Eu posso ver meu fulano pelo WhatsApp, eu posso ver por uma videochamada. Os cristãos perderam o seu temor a Deus e, consequentemente, a fé e a confiança na sua palavra. Eu tenho dito para vocês, não ignorem a realidade espiritual que nos cerca.
O mundo espiritual é real. A Bíblia faz questão de ensinar sobre a realidade e a personalidade de Satanás e sobre a realidade e a personalidade de Deus, né? Então, é muito importante que nós não venhamos a esquecer isso, porque Satanás tem fundado muitas comunidades ditas evangélicas. Ele coloca lá uma placa na entrada do templo bem chamativa. Lá ele levanta belos shows gospels, né? Lá ele cria um tipo de ensinamento frouxo, oposto às escrituras, onde não há disciplina, onde não há correção, onde cada um faz o que quer, onde tudo é bonito. Ele atrai as pessoas assim, através das próprias comunidades ditas evangélicas. Então, ele levanta líderes assim, né? Ele se disfarça com algumas sutilezas, e essa caricatura de igreja tem atraído pessoas e enganado os próprios eleitos de Deus, que não cuidam bem de suas vidas espirituais e caem em qualquer armadilha que se apresenta diante deles. Então, são crentes que muitas vezes não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Agora, por que o poder de Deus se manifestava na igreja primitiva? Porque eles tinham consciência do que é igreja. Efésios capítulo 1, verso 22, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, igreja é o lugar da presença de Jesus. Essa é a consciência que ele tinha. No verso 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. O que ensina aqui? O poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja é local de manifestação da glória de Deus. Os crentes iam para a igreja porque eles tinham essa ideia. E outro, Romanos 1,16, diz Paulo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. E isso era pregado aonde? Na igreja. Olha só quantas coisas. Nós temos Cristo na igreja, a glória de Deus na igreja, a mensagem do evangelho sendo pregado na igreja, e ainda nós temos uma exortação do escritor de Hebreus no capítulo 10, verso 25, que diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Gente, aquelas pessoas, elas tinham uma noção do que era igreja, de que a igreja era local de manifestação do poder e da glória de Deus, da presença de Deus, de onde pessoas eram salvas pela pregação. Elas iam para lá com grande expectativa de que algo extraordinário ia acontecer. Mas hoje as pessoas vão para a igreja e querem saber que horas que vai terminar, porque elas querem ir embora logo. Tem pessoas que ficam olhando para o relógio no culto o tempo todo. Tem outros que ficam brincando com seus smartphones na hora do culto.
Isso é uma vergonha. Na verdadeira igreja, a ênfase é Cristo e sua palavra, onde o poder de Deus é manifesto. É lugar onde os convertidos se amam mutuamente, onde eles querem estar juntos, não porque vão ver um ao outro, mas porque juntos estarão com Deus e estarão uns com os outros. Glória a Deus por isso. Essa unidade presencial da igreja é algo extraordinário e necessário. Esse era o perfil dos cristãos primitivos que viviam esse poder de Deus. Ou seja, quando os habitantes de Jerusalém viram que de fato era a igreja, duas coisas aconteceram. Primeiro, teve um grupo, um remanescente que disse: eu não vou ficar mais na igreja não, porque olha aí o que já esse poder de Deus faz, olha o que já aconteceu aí com Ananias e Safira, né? Então tinha uns que não queriam mais se juntar a eles, e havia um segundo grupo, isso está no verso 13, que olhava para eles com grande admiração. A palavra grega aqui significa que eles magnificavam e davam honra à igreja. Mas hoje, por causa do mau testemunho de muitos servos de Deus e dessas igrejas que são fundadas aí por Satanás, né, por esses falsos líderes, por esses falsos pastores, o que acontece hoje é que a sociedade, o povo, tem ojeriza até do nome igreja, quanto mais de querer aceitar um convite para ir na igreja. Mas o poder de Deus também, ele se manifesta através do crescimento da igreja. É o que está aí do verso 14 até o verso 16, que nós lemos no início da pregação da palavra. A pergunta é: quem faz crescer a igreja? É o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo nos diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Quem faz a igreja crescer é Deus. Não são os homens, não são os pastores eloquentes, não são os belos corais, não são os templos muito lindos, grandes, extraordinários e muito bem ornamentados, nem são as boas ideias de pessoas muito inteligentes. Não, a igreja não cresce por causa do homem. Quem faz a igreja se multiplicar é o Senhor Jesus. Agora, isso não quer dizer que eu não tenha minha parcela nisso. E qual é a minha parcela? Paulo diz: plantar e regar. Eu plantei, Apolo regou. Quando uma semente é jogada, é plantada, ela tem que ser regada. Mas falta hoje semeadores e regadores. Porque as pessoas têm vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha: eu não tenho esse dom. Que dom? Coisa nenhuma. Se você teve um encontro com Jesus, falar de Jesus é a coisa mais natural que existe. Ou melhor, mais sobrenatural que existe, porque transcende até o seu temperamento tímido e introvertido. É claro, quem dá o crescimento é Deus. Não nos é negado planejar, não nos é negado fazer planos. A igreja tem que fazer seus planos, sim. Como diz em Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. A nossa agenda tem que ser a de Deus. Eu posso planejar, mas a palavra final é do Senhor, é dele. É ele tem o seu próprio modo de agir. Ele é quem escolhe, porque ele é o Senhor. Então, antes
de falar do planejamento propriamente de Deus que nós temos aqui em Atos, eu preciso fazer uma diferença entre curiosos e crentes. Eu me refiro àqueles que não se ajuntaram à comunidade dos crentes que nós lemos aqui. Disse aqui o texto que nós lemos, tem uns que não se ajuntaram, que eram os remanescentes da igreja, que após aquele episódio com Ananias e Safira, saíram da igreja. Né? Não adianta dizer que eles eram incrédulos, eles não eram incrédulos, né? Porque nos é dito que eles creram. O que acontece é que muitos foram arrastados para a igreja por causa dos fenômenos, por causa dos milagres. Então, eles foram levados para lá por uma espécie de curiosidade. E isso sempre existiu na história da igreja. Sempre existiram aqueles que foram por mera curiosidade. Aconteceu uma coisa extraordinária na igreja. Aí o sujeito vai lá, fica um tempo, mas aí quando ele começa a ser cobrado, ele vai embora. Irmãos, sempre existiram os crentes verdadeiros e os parasitas. Sempre existiram. A multidão sempre atrai pessoas. Né? Você vê uma igreja que está com muita gente, as pessoas são atraídas porque tem muita gente lá. Né? Elas são atraídas. E se acontece alguma coisa estranha, incomum, a curiosidade sempre vai atrair. Há muitos que são atraídos superficialmente, são meros curiosos. Né? Eles não estão ali por causa de Jesus, eles estão ali porque eles querem ver. Já reparou, tem um acidente de carro, são poucos os que imediatamente ligam para chamar uma ambulância, eles querem ver o acidente, são os curiosos. Depois chega a ambulância, aí vai chegando mais gente para ver o cenário. Na igreja tem gente assim, tem muito curioso, né? Mas também tem muito crente verdadeiro. Né? Mas os parasitas, eles sempre existiram. Né? Eles disseram, vi o que aconteceu com Ananias e Safira, depois acontece comigo, eu não vou ficar aqui não. Né? Eu não vou ficar aqui não. E por que elas não ficam? A Bíblia diz que a igreja crescia porque o Senhor as acrescentava. Quem não fica na igreja foi porque não foi o Senhor que a acrescentou. Foi a mera curiosidade, mas não foi Deus. Não foi acrescentada a igreja pelo Senhor. Quando não é o Espírito Santo que acrescenta, as pessoas saem e vão embora. E é por isso que nós afirmamos que é o Senhor quem faz a igreja crescer. Atos 2,47 diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É o Senhor, né? A multidão dos crentes e mulheres que se agregavam ao Senhor, era Deus, era o Espírito Santo que atraía, como diz aí no verso 14. Né? É o Espírito Santo é quem ilumina a mente e o coração das pessoas. O Senhor Jesus disse que quando Ele enviasse o Espírito Santo iria convencer as pessoas, iluminar a mente delas do pecado, da justiça e do juízo. Isso está lá em João 16:8. E eu não posso deixar de citar Atos 16:14, que quando Paulo chega em determinado lugar, onde havia perto de um rio, onde havia algumas mulheres que estavam lavando roupa, e ele vai e prega a palavra, e o texto lá diz, o Senhor abriu o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dizia. É Deus que faz a igreja crescer.
É Ele que abre o coração, é Ele que ilumina. Né? Agora, qual era o método escolhido pelo Espírito Santo na ocasião e que também pode ser aplicado hoje? Nós já vimos eles se reuniam no pórtico, né? Havia reunião do templo, eles estavam todos juntos lá, aquela multidão lá no pórtico de Salomão, verso 12. Agora, uma outra coisa que nós percebemos também, uma outra direção do Espírito, é de que havia reunião que era feita de casa em casa. O que nós conhecemos hoje como grupos familiares. Atos 2,46 nos mostra essa visão de Deus. Diz aqui, diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo, e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, eles estavam o quê? Iam no templo, mas também de casa em casa. Eram os grupos familiares. Em Atos, capítulo 5, 42, logo depois que os apóstolos são soltos, diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. O templo não foi excluído, mas havia também a reunião que era feita de casa em casa. Né? Em Romanos 16, verso de 3 a 5, quando Paulo está terminando de escrever a Epístola aos Romanos, ele faz uma saudação para Priscila e Áquila, e ele manda uma saudação igualmente à igreja que se reunia onde? Na casa deles. Né? Colossenses capítulo 4, verso 15, Paulo, ele manda uma saudação aos irmãos de Laodiceia e a uma irmã chamada Ninfa, e a igreja que ela hospedava na casa dela. Quando ele escreve a Filemon, no verso 2, ele diz, olha, mande um grande abraço aí, já é uma paráfrase minha, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Ou seja, era a igreja nas casas, no templo, mas também nas casas. Agora a pergunta é, por que deu tão certo na igreja primitiva? Porque os irmãos eram hospitaleiros, eles foram ensinados assim, irmãos. Eles foram ensinados a hospedar os pastores, os missionários, a igreja. Hebreus capítulo 13, verso 2 diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Romanos capítulo 12, verso 13 diz, compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Pedro, que presenciou essa hospitalidade no início da igreja, quando elas estavam se reunindo de casa em casa, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 9, ele fala, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, ou seja, puxa vida, vai ter culto aqui em casa hoje e vai ter jogo do Flamengo. Olha, para com isso. O problema é que eles cediam alegremente as suas casas para a reunião da igreja. E por meio dessa hospitalidade, o Espírito Santo acrescentava à igreja os que iam sendo salvos e abençoava a casa daqueles irmãos. E foi por isso que essas coisas aconteceram. E por que essas coisas não acontecem hoje conosco? Porque poucas igrejas colocam em prática os planos do Espírito Santo. Colocam em prática os seus próprios planos, mas não os planos do Espírito Santo. Porque os cristãos hoje deixaram de ser hospitaleiros. Não têm mais prazer em receber as pessoas em suas casas, por terem escrúpulos
Ou vergonha, e não, a nossa casa está muito mal arrumada. Ah, não, esse sofá furado. Ah, não, essa mesa. Olha, irmãos, isso é besteira. Quando Deus manda as pessoas para a sua casa, elas não vão lá para reparar as coisas que você tem, ou que você não tem, ou que as coisas que estão boas ou não, mas está ali porque Ele vai estar presente e fazer um milagre de salvação na vida das pessoas. Para com isso. Isso é bobagem. Né? Então elas ficam assim. E porque não querem ser incomodadas, porque a dinâmica da sociedade mudou. Não, eu cheguei tarde, estou cansado, eu tenho que dormir porque amanhã tenho que acordar cedo. Queridos, nós temos que fazer sacrifícios no reino. Os apóstolos sofreram, foram espancados. E você não quer abrir um espaço na sua casa porque amanhã você tem que acordar cedo? Aprenda a sofrer por Cristo também. Aprenda a pagar o preço. Então, as pessoas mudaram. Elas não são mais tão convertidas como os crentes eram antes. Muitas conversões não são conversões verdadeiras. Eu me arrisco a dizer que a igreja cristã brasileira, ela está muito mais cheia de curiosos do que crentes verdadeiros. Porque tem muito mais compromisso com as suas próprias coisas do que com as coisas de Deus. Se sobrar um tempinho, eu cedo para ir para o reino. Agora, um terceiro aspecto desse poder de Deus na igreja é que Deus tem o poder sobre Satanás. Satanás, ele perde para Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Deus tem poder sobre Satanás. Em Colossenses 1,18 diz que o poder da igreja vem do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Cristo derrotou Satanás na cruz. Em suas mãos está todo o poder. Em Mateus 28,18, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse poder corre pelo corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Quem é o corpo de Cristo? Sou eu e você. Esse poder corre por nós. Aleluias! Esse poder se manifesta. Por isso que quando você vai expulsar um demônio e diz em nome de Jesus, sai, não é por sua causa não, é porque o poder de Deus corre pela igreja e eu sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. E todas as vezes que Deus começa uma obra, Satanás se manifesta para tentar atrapalhar. Todas as vezes é isso. Lá em Marcos, capítulo 1, verso 21 e verso 26, diz que Jesus foi para a sinagoga pregar, e assim como ele começou a pregar, diz o texto lá, não tardou para que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo. E ele começou a falar um monte de coisa. Jesus diz: cala-te e sai desse homem. Todas as vezes que Deus começa a fazer uma grande obra na igreja, o diabo aparece logo. O verso 17 aqui de Atos 5, nos é dito que o sumo sacerdote e a seita dos saduceus tiveram o seu coração cheio de inveja, inveja colocada por Satanás, e eles foram lá tentar impedir o avanço da igreja, o avanço da pregação da palavra. Eles foram lá tentar fazer isso. Tentar
porque não conseguiram. Eles prenderam apóstolos, mas não prenderam a Deus. Porque Deus mandou um anjo para libertar os apóstolos. E disse, olha, vai lá e continuem a fazer o serviço. Vai lá e continuem a pregar a palavra a esse povo. Deus tem anjos a nosso serviço. As Escrituras nos dizem que o Senhor botou ao nosso serviço os anjos. Hebreus 1,14 diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E o Senhor fez a mesma coisa com Pedro de novo, em Atos capítulo 12, do verso 5 até o verso 11. Herodes prendeu Tiago, irmão de João, matou, depois ele foi lá, prendeu Pedro, colocou Pedro na prisão, e aí, de madrugada, o anjo do Senhor aparece, diz que houve uma luz tremenda que iluminou o local. Ele manda Pedro se levantar, as algemas caem das mãos dele, Pedro pensa que era uma visão, vai andando com o anjo. Quando eles chegam às portas da saída daquele local, diz que a porta se lhes abriu automaticamente. Essa palavra ocorre uma única vez em toda a Bíblia e é aqui em Atos 12. A portão se abriu como se fosse esse portão de garagem, que você aperta o botãozinho, ele abre. Abriu automaticamente e eles saíram. Sabe por quê também? Porque o texto diz que havia oração incessante da igreja por causa de Pedro. E depois que Pedro sai, sabe o que ele disse? Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Glória a Deus! Deus continua mandando anjos hoje. Eu não estou dizendo só porque eu estou lendo, não, porque já vi. Paulo nos dá uma outra visão também a respeito disso, de que o diabo não pode deter o avanço da palavra. Sabe como? Olha só o que ele diz aí na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, verso 8 e 9. Paulo, ele diz, lembra-te, Timóteo, de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Agora escute bem, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Olha, Paulo podia estar preso, mas Deus não está preso, e a palavra de Deus corria por todos os lados, porque Deus é poderoso, Deus triunfa sobre Satanás. Satanás é um ser criado e ele não tem mais poder do que Deus, ele não tem mais poder que Jesus Cristo, ele não tem mais poder que o Espírito Santo. Em Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 até o verso 11, disse que houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos contra a antiga serpente, e Satanás foi derrotado, e ao final um anjo diz, ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 13 até o verso 17, diz que Satanás perseguiu a igreja, mas Deus a protegeu e ele não chegou nem perto dela. A mensagem de que Deus dá à igreja hoje é que estas coisas estão ao nosso alcance porque ele tem poder sobre Satanás. E Paulo deixa bem claro isso em Romanos 8, verso 37, quando ele diz que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que
que nos amou. Eu e você somos vencedores em Cristo Jesus. Agora, o poder de Deus também faz com que a igreja seja não uma entidade, mas que a igreja venha a ser indestrutível. Você pode repetir comigo? O poder de Deus faz a igreja ser indestrutível. Ela pode ser suscetível aos ataques do diabo. Ela pode ter membros que fraquejam, que falham em determinados momentos. Ela pode passar por dificuldade no decorrer da história, mas ela não pode ser destruída, porque Deus e a igreja são uma só coisa, um só ser. O Senhor Jesus disse, lá em João 17, verso 20 e verso 22, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A igreja e Deus são um em Cristo Jesus. E é por isso que a igreja não pode ser destruída. Ela não pode ser destruída, porque é Deus quem está à frente dela. Porque se ninguém pode destruir Deus, ninguém pode destruir a igreja. Agora, há alguns acontecimentos nessa passagem que deixam clara essa verdade. Primeiro, verso 29 até o verso 32, diz que os apóstolos mantiveram o seu testemunho apesar de toda a ameaça. 2. Revela o equívoco de Gamaliel, que comparou a igreja a um homem chamado Teudas, que era um líder religioso que procurou levar o povo a transgredir alguns mandamentos da lei de Moisés. Ele comparou a igreja a um grupo que era liderado por um tal de Judas, que mais tarde veio a dar origem a um grupo político chamado Zelotes. Ele comparou a igreja a grupos filantrópicos. Mas ele estava equivocado, porque todos esses grupos acabaram e morreram, mas a igreja permitiu. Mas aí ele tem um lampejo de sabedoria, quando ele diz, olha, se a igreja não for igual a esses grupos que eu acabei de citar, é bom que vocês tomem cuidado, porque se esse grupo é de Deus, vocês não poderão destruí-los, porque senão vocês vão ser encontrados, achados, lutando contra Deus. Olha só, quem luta contra mim, quem luta contra a igreja, luta contra Deus. E quem luta contra Deus é um perdedor. Eu e você somos vitoriosos, porque quem luta contra nós, luta contra Deus. E quem luta contra Deus sempre perde. Os apóstolos foram espancados, açoitados, chicoteados, apanharam muito. É o que diz o verso 40, mas eles ficaram felizes por terem sofrido aquilo tudo. E eu e você temos que aprender a sofrer pelo Evangelho, a aprender a abrir mão da nossa comodidade, dos nossos prazeres, por causa do Evangelho. Nós temos que aprender a nos expormos, a nos colocarmos até em perigo por causa do Evangelho. Eles apanharam, sim. E Pedro, ele lembra dessa situação, e numa de suas cartas, na primeira carta, capítulo 4,
Verso 16, ele diz: olha, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Tiago, irmão do Senhor, disse a mesma coisa. Ele disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Os apóstolos, eles não foram intimidados. Quando eles saíram dali, o verso 42 diz que eles saíram e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não podemos ser intimidados por ninguém, porque nós somos vitoriosos, nós somos um com Deus, e o poder de Deus flui através da igreja. Concluindo, a igreja, ela é guardada e equipada pelo poder de Deus. Nós estamos capacitados para pregar, para operar milagres, para pregar a palavra, dar testemunho da ressurreição de Jesus, falar das verdades desta vida. Sabe por quê? Porque nós somos revestidos pelo poder de Deus, não só para fazer isso, milagres, sinais, prodígios, pregar, mas até mesmo para sofrer por Ele, para sermos espancados por Ele, para sermos humilhados e torturados por eles, e até para morrermos por Cristo Jesus. Nós não temos nenhuma razão para recuar, pois Deus é quem luta por nós, em nome de Jesus. Amém? Bom, sabedores disso, qual a implicação de sabermos que temos o poder de Deus a nosso favor? Primeiro, nós precisamos cumprir a missão sem ter medo de retaliações. Segundo, temos que estar abertos para sermos canais do poder de Deus. Deus pode querer te usar de uma forma extraordinária, miraculosa, e você tem que estar aberto para isso. Ah, eu tenho medo. Não tenha medo não, medo produz tormento. Tenha temor, tenha fé, né? Nós não precisamos temer as tragédias vindas sobre a humanidade, pois a igreja é indestrutível, pois está unida a Deus, porque se morrermos aqui, amanhã estaremos no céu. Precisamos encarnar a verdade, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha, e uma coisa que é importante, se concentre em fazer a sua parte. A sua parte é plantar e regar. Resultados é com Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque tu és um Deus todo-poderoso, e esse poder flui pela igreja, flui por cada crente verdadeiro, Senhor, por cada crente que de fato teve um encontro real com o Senhor. Ele não flui nos curiosos, ele flui naqueles que foram transformados e que tiveram a mente iluminada pelo Espírito Santo e que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa a igreja Shalom, abençoa a igreja brasileira, abençoa a igreja no mundo inteiro, Pai, aonde ela tem sido perseguida, mas tem resistido, porque a igreja ela é indestrutível, porque está unida assim. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluias. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, e o conforto e o consolo do Espírito Santo esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, nos vemos quarta-feira na reunião de oração. Até lá, um grande abraço.